amados, boa tarde, queridos, bom dia, boa noite, boa madrugada, que no momento que você acessar esse devocional, o Espírito Santo possa falar grandemente no seu coração. Hoje o Senhor tem uma revelação muito profunda e poderosa para os nossos corações. Eu estou aqui na casa da minha falecida cunhada Lúcia, querida, amada, uma mulher muito generosa, que tinha um coração que não cabia dentro do peito. Ela estava morando aqui, mas já estava preparando para se mudar. E nesse cantinho aqui eu vejo um rolo de plástico bolha. Vejo aqui o pé da mesa já estava embalado também com plástico bolha. E ela estava pensando em se mudar, minha cunhada. Os planos é que ela se mudaria em fevereiro, março. E ela se mudou agora em abril. Mas não para uma casa terrena. Se mudou para uma casa celestial. Ontem foi o sepultamento da nossa amada. E ela deixa em nossos corações uma saudosa lembrança. Vamos sempre lembrar com muito carinho, com muito amor de nossa querida Lúcia. Sempre muito cuidadosa com todos. Amava agradar, presentear. Tinha um coração que não cabia dentro do peito. Amava cuidar das plantinhas. Quando eu estive aqui gravando devocionais, eu gravei 4 seguidos em novembro, dia 21, 22, 23, 24 de novembro. Teve um que eu gravei até com meu sogro, que o Senhor tirou. Ela estava no mesmo hospital que o meu sogro, os 2 internados. Os médicos disseram que o meu sogro não ia resistir, que ele tinha poucos momentos de vida. Toda a família veio aqui para Ourinhos se despedir do meu sogro. E meu sogro teve alta, saiu do hospital. E os médicos disseram, tinham a certeza que ele não ia viver, mas ele está aqui, está conosco, está bem, está saudável. E a Lúcia, que parecia que fosse sair logo do hospital. De lá ela não saiu, de lá ela foi direto para outra morada, não essa morada terrena. Mas ela deixou um recado muito importante. Ela esteve 33 dias internada e durante esse período, ela foi para a UTI e depois ela saiu da UTI. Depois ela foi para a UTI novamente. Mas num desses momentos de muita melhora da Lúcia, ela falava com muita alegria, com muito entusiasmo em sair dali, em se reunir para fazer culto de ação de graça. E ela falou com minha cunhada e a outra juntas. Ela estava na UTI, mas ela teve uma melhora tão grande, tão significativa, que ela foi para o quarto. Naquele dia tão feliz, minhas cunhadas disseram que ela cantava alto ali dentro da UTI, que ela falava alto com tanto vigor que nem parecia que era a mesma pessoa do dia anterior. E ela dizia assim: olha, nós precisamos fazer culto, se reunir, fazer cultos de ação de graça, não se reunir para ficar só comendo, falando coisas que não são coisas do reino, de falação, não. A gente tem que se reunir para poder adorar, render graças a Deus, agradecer pela vida, pela saúde, pela família, pela comunhão. Então, ela deixou essa mensagem, de ter zelo pelas coisas de Deus, de nos reunirmos e sermos zelosos, e estarmos buscando a palavra, estarmos louvando, estarmos compartilhando o que o Senhor quer que nós façamos. A palavra do Senhor hoje, o nosso título é rendição. O Senhor está nos convidando a nos rendermos a Ele, em espírito e em verdade, de todo o nosso coração, não só da boca para fora. A nossa palavra-chave de hoje é zelo. E a palavra do Senhor em Romanos 12, 11 nos diz que nós precisamos ter uma fé dedicada. Olha, diz assim: no zelo não sejais remissos, sejam fervorosos de espíritos, servindo ao Senhor.
Sejam fervorosos, façam com entusiasmo, com alegria, não adore a Deus no automático, não faça de qualquer maneira, né? Com negligência, não, mas seja diligente, seja cuidadoso, dê o seu melhor. Essa palavra-chave, zelo, nos convida, nos chama a sermos zelosos, né? E ser zeloso significa não ser preguiçoso, desleixado ou indiferente das coisas de Deus. É um chamado a ter iniciativa e compromisso. E nos ensina que todas as coisas sejam feitas para a glória do Senhor. A última frase aqui do devocional diz assim, que além disso, em 1 Coríntios 10:31, o apóstolo Paulo nos orienta assim: quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, nas pequenas e nas grandes coisas, nas tarefas cotidianas e nos acontecimentos grandiosos, nos momentos de alegria e de dificuldade, temos que nos dedicar e fazer tudo para a glória de Deus. Tudo, queridos, tudo para a glória de Deus, com muito cuidado, muita decência, muita integridade, muito zelo. A palavra do Senhor nos diz aqui em Deuteronômio 6:5, ame ao Senhor o seu Deus com todo o seu coração, ame ao Senhor o seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. E é isso que a Lúcia estava ali naquele leito do hospital dizendo: Meia, crede, leve essa mensagem para todos. Digam para eles para fazerem as coisas de Deus com entusiasmo, para fazer cultos de ação de graça, para ter um coração grato. Digam para eles que o mais importante nessa vida não é ficarmos preocupados com coisas e coisas e coisas, mas nós devemos nos preocupar com a eternidade, com o reino, ser zelosos em tudo que nós fazemos, dedicados, não só nos reunirmos mesmo, né, naquelas reuniões de rotina, de família, para comemorar um aniversário, que é importante, para comemorar qualquer data, não precisa ter uma, ela disse isso, não precisa de uma data comemorativa, precisa se reunir e fazer cultos de ação de graça para Deus. Não é para ficar se reunindo com comilança, com falação, não. É para se reunir, para adorar e louvar a Deus. E ela disse que queria louvar por horas e horas e horas e horas e horas, porque ela estava sentindo aquela presença do Espírito Santo. Essa doce presença, né, que nos enche, nos preenche, nos conforta, nos ajuda. Ela estava ali naquele leito de hospital, mas ela estava todo o tempo voltada, né, com os pensamentos voltados para Deus, e o Espírito Santo moveu ela para dizer isso para minhas cunhadas, para deixar esse recado. Sejamos íntegros, zelosos, né? Não sejamos desleixados, desmantelados, relaxados, né? Os antigos diziam, minha mãe, inclusive a mãe da Lúcia também, minha cunhada estava falando, que falava essa palavra desmazelado, eu me lembrei assim, né? A palavra desmazelada, pessoa desleixada, que não é caprichosa, que não é cuidadosa, que faz as coisas de qualquer maneira. Não, queridos, nós não podemos, nós precisamos ser zelosos, né? A leitura diz assim: a integridade é uma qualidade cada vez mais desvalorizada, mas extremamente necessária. Uma das definições de integridade no dicionário Caldas Aulete é qualidade ou estado do que é inteiro, do que não está menor do que era ou do que é o que deveria ser. Uma pessoa íntegra está, então, se entrega por completo a seus relacionamentos, ao que se propõe fazer, oferece comprometimento total. Então nós precisamos ter um comprometimento total, queridos. Servimos a Deus em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância, né? O finalzinho diz aqui
servir a Deus nas pequenas e grandes coisas, nas tarefas cotidianas, nos acontecimentos grandiosos, nos momentos de alegria e de dificuldade. Louvarmos ao Senhor, darmos graças a Ele em tudo, né? Diz assim a palavra em 1 Coríntios 10, 31, né? Faça tudo para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, que seja feito para a glória de Deus. E a Lúcia deixou esse recado para nós. E vamos prestar atenção, queridos. Como temos levado nossa vida, como tem sido o nosso comportamento, tem sido íntegro, total. Nós temos mesmo, né, buscado a Deus em espírito e em verdade, nos afastando do que não agrada ao Senhor e olhando somente para Ele, agradando a Ele, fazendo somente as coisas, né, que são concernentes ao reino. E continua a leitura, diz assim: imagine se o seu melhor amigo fosse 90% fiel, sincero e leal. Isso seria o suficiente para você compartilhar seus segredos com ele? Sem dúvida, esse relacionamento seria fragilizado, porque não existe compromisso parcial. Ou você está comprometido ou não está. Porque então tantas pessoas se contentam em entregar somente uma parte de si para Deus? Ele deveria aceitar apenas uma parte de nossa fidelidade, obediência e amor? Deus não quer 90% de obediência. Ele quer a nossa rendição completa. A vontade de Deus Pai é que busquemos fidelidade, amor, retidão, justiça em todas as áreas da nossa vida, não somente em algumas partes de quem somos. Ele quer tudo. Por isso ele nos entregou o mandamento: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Então, queridos, a palavra do Senhor para os nossos corações hoje, reforçado com a mensagem que a Lúcia nos deixou, é sermos zelosos, dedicados em levantarmos cultos de ação de graça ao Senhor, cultos de gratidão, reuniões familiares, onde exaltam e glorificam o nome do Senhor. Se ela estivesse conosco aqui hoje, com certeza ela estaria muito entusiasmada, muito empolgada, muito determinada e totalmente disposta a dar o seu melhor para Deus. Eu não tenho dúvida disso. Se ela estivesse conosco aqui hoje, ela somente teria no coração: eu quero ser íntegra. Eu quero dedicar totalmente 100% a Deus, não só 90% de obediência, não. Eu quero ser 100% obediente. Eu quero ser zelosa com as coisas do meu Pai. Então, queridos, que nós possamos, a hora já avançou demais, mas que nós possamos ser zelosos, cuidadosos. E a palavra do Senhor nos diz que quando estamos na casa do luto, é melhor estarmos na casa do luto do que numa festa. E vocês vão dizer: você está maluca? É muito melhor a gente estar na festa, descontraindo, sendo feliz. Não, queridos, a palavra do Senhor nos diz, né, aqui em Eclesiastes 7, 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Nós que despertemos para saber que essa vida é passageira, queridos, que estamos aqui de passagem, né? E a palavra do Senhor aqui, Eclesiastes, continua dizendo, no capítulo 4, o coração dos sábios está na casa do luto, o coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos na casa da alegria. Porque o Senhor está dizendo isso, queridos? Porque nós temos consciência. No dia do luto, no momento que nós estamos igual estávamos ontem ali, naquele sepultamento, nós começamos a pensar, né, o que somos, para onde vamos, depois que termina tudo isso, depois que se joga aquela terra, né, sobre aquele corpo que não está mais
a pessoa não está mais ali, o espírito, né, já voltou para Deus, e resta saber se estávamos com a nossa vida em ordem para encontrar com o nosso Mestre. A única certeza que nós temos é que nós vamos partir. E nós precisamos estar 100% em obediência, preparados para encontrar com o nosso Mestre. Amém, queridos, que o Espírito Santo possa falar melhor no coração de vocês, que nós possamos realmente ser zelosos, né, que essa palavra-chave, zelo, faça morada em nosso coração, juntamente com essa mensagem que a nossa cunhada, né, que a minha cunhada querida deixou para nós, de ter intensidade, né? Minhas duas cunhadas que estavam com ela ali no hospital disse que ela estava tão intensa, tão certa do que ela queria fazer, ela só queria sair dali para adorar a Deus em espírito e verdade 100%, sem oscilação. Que nós possamos, queridos, aproveitar todo o nosso tempo em dedicação a Deus, como fala essa palavra em 1 Coríntios 10:31, quer bebamos, né, o que nós formos fazer, quer comamos, quer bebamos, o que nós estivermos fazendo, seja para a glória do Senhor, porque todas as coisas ficam, queridos, todas as coisas ficam. Eu me lembro aqui, 1h da manhã, minha cunhada preocupada com as folhinhas que caíram no chão, mas olha só, a vassoura fica, a bacia fica, as coisas todas ficam. Ela ficou ali atrás, ela fez o aniversário do meu sogro, de 97 anos, no dia 2 de fevereiro, estivemos aqui, e tá ali a bexiguinha com os 97 anos pendurada, desde o dia 2 de fevereiro, onde ela mesma preparou a festinha, organizou, cuidou, onde estavam todos aqui, né, homenageando meu sogro pelos seus 97 anos. Então, queridos, nós precisamos sim nos dedicar uns aos outros, cuidar, amar e principalmente glorificar a Deus. Não esquecermos de rendermos cultos de ação de graças ao nosso Mestre. Nós vamos orar rapidinho, que o Espírito Santo possa falar melhor em seu coração, que o Espírito Santo conforte os corações de todos nós, de todos os familiares, os irmãos, os filhos da minha cunhada, os netos, né? O meu sogro, né? Que não, sabe? A gente prefiro não falar pra ele, 97 anos. E ele era muito unido, né? Com minha cunhada, enfim. Meu sogro foi poupado dessa notícia. Mas todas as coisas estão nas mãos do Senhor, e vamos orar que o Espírito Santo fale melhor em cada coração, em nome de Jesus. Senhor Deus Pai, neste momento, Senhor, nesta tarde que nos colocamos em Tua presença, Senhor. Deus, nós dizemos a Ti, Senhor, nos rendemos a Ti, para falar, Senhor Jesus, e declarar que o Senhor é o Rei, que o Senhor é o Senhor, que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a verdade, que o Senhor é a vida. Deus, que nós queremos ter essa palavra-chave gravada em nosso coração, Senhor, o zelo. Nós queremos ser, Jesus, zelosos. Faz-nos zelosos pela Tua palavra, zelosos pela Tua presença, zelosos pela oração, pela santidade, zelosos pelo chamado, pelo que o Senhor confiou a cada um de nós. Que não sejamos negligentes com aquilo que é santo, nem frio, Senhor, diante da Tua voz. Ensina-nos a viver em integridade, que sejamos verdadeiros no secreto e fiéis em público. Guarda, Senhor Jesus, guarda, Senhor, os nossos passos, para que não desviemos do Teu caminho, Pai. Como diz, Senhor, Deuteronômio 6:5, queremos Te amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, com todo, Senhor, o nosso ser. Recebe hoje, Senhor, a nossa rendição completa. Entregamos a Ti, Pai, os nossos medos, dúvidas, projetos, todo o nosso futuro, Senhor. Ah, Pai, continua nos sustentando, nos fortalecendo. Senhor Jesus, que nós possamos ser fiéis, permanecermos fiéis, Senhor, até a eternidade, para a Tua glória. Ah, Deus amado, que possamos, Senhor Jesus, ser íntegros
entusiasmados, Senhor. Que possamos fazer sempre o nosso melhor em Tua presença. Que possamos buscar a Ti em espírito e em verdade. Deus, obrigada por esta palavra. Senhor, continua conosco. Nós Te agradecemos pelo bálsamo que o Senhor passa no nosso coração a cada dia. Em nome de Jesus, Senhor, gratidão. Amém. Um grande beijo, queridos, no coração de vocês. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. E que nós possamos saber que a única certeza que temos é que partiremos. Eu estive aqui em novembro, e aí falando com uma dessas minhas cunhadas que esteve na UTI ali com a Lúcia, no dia que ela pediu, queria muito sair dali para poder fazer cultos, de ação de graça. Nesse novembro que eu estive falando com essa minha cunhada, nós falamos praticamente juntas que a Lúcia iria primeiro que o Senhor José. O Senhor Deus tinha colocado isso no nosso coração. De repente nós mesmos falamos assim, meu Deus, a Lúcia vai ainda primeiro que o Senhor José, enfim. Nós não sabíamos, tínhamos certeza de nada, nós não sabemos de nada, não temos certeza. Até quando o Senhor nos fala dias, horários e tudo, nós ficamos assim, meu Deus, só depois que se cumpre é que a gente realmente vê, tem a certeza que o Senhor está falando, que nós somos humanos e nós somos frágeis e nós queremos que a pessoa fique conosco para sempre. Mas todos nós temos um dia determinado por Deus, um dia e um horário em que nós possamos estar preparados para esse dia, que no dia que o Senhor nos chamar, nós possamos estar com a nossa vida em ordem, e que nós possamos permanecer, queridos, com essa palavra no nosso coração, sermos zelosos com as coisas de Deus, não tratarmos das coisas de Deus de qualquer maneira. Hoje de manhã meu esposo estava falando isso, meu esposo, antes de a gente ler o devocional, antes de saber do assunto, ele estava falando, não, a gente precisa levar as coisas de Deus a sério, não é bagunçado, não é de qualquer maneira, Aí eu até brinquei ali, assim, eu lembrei, da palavra desmazelada. Então, que nós não sejamos desmazelados, queridos, que nós não sejamos negligentes, mas possamos ser diligentes, cuidadosos e darmos o nosso melhor em nome de Jesus. Grande beijo no seu coração, fique com Deus, na paz do Senhor Jesus.